Oi, pessoal. Coloca aqui, vamos começar. Então, hoje nós vamos falar sobre brincadeira, vamos falar sobre direitos, né, o direito ao brincar, e vamos falar, combinar nossa aula hoje falando sobre brinquedotecas, especialmente as brinquedotecas nos hospitais. Eu sou Carla Fiais, professora da disciplina Estudos Integrativos em Saúde, que a gente chama carinhosamente de tutoria. Então, a gente começou hoje já a nossa aula assistindo ao documentário O Começo da Vida, um trechinho dele que fala sobre a brincadeira. Quem ainda não assistiu, depois eu vou deixar o link lá na VF para vocês assistirem. E é um documentário que vem falando um pouquinho sobre como é que a criança começa a brincar, que ela explora o próprio corpo primeiramente, depois ela vai interagir e vai brincar com uma outra pessoa. E aí eu lembro muito daquelas brincadeiras de achou, né, que a gente faz com a criança. Cadê? Achou? E a criança fica ali se divertindo, né, por horas. A gente também lembra das primeiras brincadeiras com brinquedos que geralmente são preparados pela sociedade, um chocalho, né, um mordedor, e a criança começa a brincar também com objetos. Então há uma mediação, sim, do adulto para esse brincar, e com o tempo tende a ser algo mais natural, né, a brincadeira espontânea acontece, faz parte, né, é parte da vida das crianças. Então, reconhecendo esses direitos, na verdade, esse comportamento básico, que provavelmente tem até uma base evolutiva, a gente vai ter uma série de leis, de garantias é, que vão definir, dizer que as crianças têm que ter direito à brincadeira, que o tempo dela não pode ser ocupado só com compromissos, com responsabilidade, que ela precisa ter espaços para o brincar. Espaços e tempo, né? Tempo também. A gente pensa em espaço, mas em tempo também. Então, primeiro, a primeira lei, né? Eu nem de lei aqui exatamente, mas a primeira forma, né, de garantir o lazer e a brincadeira é feito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Lembrando que essa declaração foi feita, resultado de um acordo entre diversos países para que diversas atrocidades que aconteceram no passado não fossem reproduzidas novamente. Então, em 48, esses países se reuniram e definiram um conjunto de leis básicas, de direitos básicos que todas as pessoas têm. E aí, lá no artigo 24, vem dizendo que toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres. Então, aqui a gente já começa a identificar esse, né, direito ao lazer, que obviamente não é restrito só às crianças, né? Mas a gente vai ver em outras leis mais à frente que sim, que também tem que ser resguardado, né, esse direito especificamente para as crianças. E aqui nesse artigo 24 continua dizendo: especialmente há uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. Então, esse documento aqui vem tentando garantir que as pessoas tenham direito ao repouso e que esse repouso seja pago, né? Se é um repouso, ao repouso do trabalho, que ele também possa. É uma espécie de garantia dos direitos trabalhistas mesmo, que a gente tem visto que tem sido cada vez mais aviltados. Então, o lazer é uma parte do direito humano. Em seguida, a gente identifica a Declaração Universal dos Direitos da Criança, criada especialmente para esse grupo, para essa fase da vida, né? Então, em 1959, a gente vai ter dois princípios aqui que falam diretamente sobre essa questão do direito ao brincar, que é o princípio quarto, vai falar do direito à alimentação, à recreação e assistência médica adequadas, e no princípio sétimo vai dizer que a criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, e quem é responsável por isso é a sociedade e as autoridades públicas. Então, a gente tem uma Declaração Universal dos Direitos da Criança para garantir esse direito básico, seguido, né, anos depois, em 1990, da Convenção dos Direitos da Criança, que é considerado o maior instrumento de direitos humanos, na verdade, o mais aceito na história universal, porque ele foi ratificado por quase todos os membros,
todos os países que participaram dessa convenção. Então, foram 196 países. E aí, esse aqui na Convenção sobre os Direitos da Criança, no artigo 31, vem dizendo que os Estados partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como a participação livre na vida cultural e artística. Então, todo mundo, né, todos os países que assinaram essa convenção se comprometeram a colocá-la em prática. E isso aconteceu no Brasil através do Estatuto da Criança e do Adolescente no mesmo ano, que vem tornando uma lei, né, brasileira esses direitos das crianças. A gente já estudou ele lá na aula passada, no semestre passado, de forma um pouco mais detalhada, mas aqui no artigo 4º vem falando que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, né? E aqui todos os outros. Então, todos nós temos responsabilidade na garantia desses direitos, quer sendo família daquela criança ou não, tá? Então, a gente precisa prezar pela garantia dos direitos dessa criança, inclusive ao direito ao lazer. A criança precisa ter espaço para isso, tá? E ainda no artigo 16 do ECA vem dizendo direito ao acesso ao patrimônio lúdico da humanidade e expressão do direito de viver, porque brincar é uma forma de viver, de afirmar a vida. Então, lá no artigo 16 vem falando outros tópicos também. Eu destaquei esses aqui porque são os que falam de forma muito clara que brincar para a criança é uma forma de viver, né? A criança que não tem a oportunidade de brincar não está exercendo o seu momento na vida, que é a fase de ser criança. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a relação entre brincadeira e desenvolvimento, né? A brincadeira é a atividade predominante na infância, que tem um quadro maravilhoso mostrando tantas crianças em diversas atividades, brincadeiras tradicionais, típicas, né? Brincadeira de subir em árvore, de pular corda, de bambolê, peão, de roda, né? Tantas outras aqui. É um quadro belíssimo. E a gente usa, né, a brincadeira para estudar também no campo científico, para entender como é que ela se desenvolve, qual a importância dela, o que é que ela desenvolve também, né? Não só como ela se desenvolve, qual é o primeiro tipo de brincadeira, mas também o que é que ela desenvolve na criança. A gente estuda também para poder utilizar esse conhecimento para estimular a criança, sim, mas também para entender que a criança precisa de espaço para brincar sem que alguém esteja direcionando ela o tempo todo. Ela precisa ter essa liberdade de brincar espontaneamente. Então é isso. Quem trabalha na clínica com criança, né? Quem trabalha na escola com criança, quem trabalha no CREAS com crianças, quem trabalha no Conselho Tutelar, precisa saber utilizar a brincadeira para, inclusive, às vezes, fazer uma avaliação de uma criança, para poder coletar uma informação que a criança não é capaz de verbalizar de forma direta, para estimular a criança a desenvolver determinadas habilidades na criança. Você pode, por exemplo, pegar um jogo que tem regras e, através daquele jogo, fazer com que a criança, trabalhar com a criança a questão da frustração, né? No jogar, no ganhar e perder, por exemplo, ela desenvolve a tolerância à frustração. Então, são muitas possibilidades e é essencial que o profissional da psicologia domine também esse conhecimento. E aqui a gente tem algumas definições, discussão, né, sobre essas definições. Eu vou falar de uma forma bem breve mesmo, né? Essas definições sobre o que é brincadeira, o que é brinquedo, o que é jogo, vai variar de acordo com o idioma, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, o material que é usado na brincadeira infantil, o objeto lúdico, em português a gente vai chamar de brinquedo, em francês a gente vai chamar de jouet, em inglês de toy. E aí eu lembro sempre do filme, né, Toy Story, né, que é a história dos brinquedos. E aqui a gente vai ter algumas diferenciações quando a gente fala do brincar e do jogar. Aqui no português a gente tem uma diferenciação mais clara
em que brincar é uma atividade que não é estruturada, enquanto que jogar é aquela brincadeira que envolve um jogo de regra, que tem alguma regra. Né? Por exemplo, a criança que está brincando de cabra cega é um jogo. É, em inglês, eles usam o play para falar de brincar e eles usam game para falar de jogar. Só que geralmente esse game aqui, às vezes também é confundido mesmo, né, com o brincar. Em algumas vezes eles falam game, outras vezes brincar, semelhante a gente também às vezes troca, né, confunde, às vezes fala assim, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de tal coisa, são jogos. Mas assim, em inglês é muito comum eles utilizarem o play não só para brincar, usar o play também para outras atividades que não se restringem à brincadeira. Já em francês, o jouer significa tanto brincar quanto jogar, né? Então, e também no francês, o jouer tem outros significados para além do brincar. Então, é muito interessante a gente ver como cada língua utiliza a expressão, né, o termo aqui, de uma forma específica. Nem sempre fazendo uma diferenciação muito clara e às vezes até misturando com outras atividades. Sobre o brinquedo, a gente vai falar algumas definições. O brinquedo ele é definido por vários autores de formas diferentes. Tá? A gente tem Kishimoto dizendo que o brinquedo é um suporte para a brincadeira, embora a gente saiba que nem toda brincadeira precisa de brinquedo para acontecer, né? Às vezes o brinquedo é o próprio corpo, uma criança pode fazer de conta que está brincando de aviãozinho abrindo os braços, né? Ou brincar de correr, né? Então, não necessariamente a brincadeira vai acontecer com um brinquedo. Mas, o Bruger, por exemplo, vai falar que o brinquedo é um objeto cultural que tem significados e representações que podem ser diferentes de acordo com a cultura, o contexto e a época no qual estão inseridos os objetos. Né? O Sutton Smith fala de forma semelhante, dizendo que o brinquedo é o produto de uma sociedade e tem funções sociais. Então, nessas duas definições aqui, a gente pode observar que os autores falam muito sobre a relação entre o brinquedo e a cultura, que de fato os brinquedos vão mudando de acordo com a mudança da sociedade. E aqui a gente pode pensar em vários aspectos. Eu fiquei lembrando agora de que tem uma cidade chamada Itabaiana, lá em Aracaju, se eu não me engano. Itabaiana é um lugar que tem muito caminhão. Se vocês observarem a partir de agora, muitos caminhões têm a placa de Itabaiana, né? Foram feitos lá ou são de pessoas que moram lá. Então, é uma cidade de muito caminhoneiro. E na feira de Itabaiana tem muitos caminhões que são vendidos, né, para as crianças, caminhõezinhos de madeira. Então, tem a ver com a cultura local também. Pensando aqui de uma perspectiva mais ampla, a gente tem exemplos de brinquedos que têm uma presença meio que universal, como é o exemplo da Barbie. Né? A Barbie provavelmente está presente em vários países. É uma boneca que tem anos de existência, aí já passou dos 50. Tem até no desenho dela, ela nunca fala a idade dela, né? Sempre brincam com isso. Então a Barbie é uma boneca que é tida como uma espécie de influenciadora, né, de beleza, de moda, ao longo desses anos todos. E algumas pessoas até criticam porque é uma boneca muito magra, né, uma boneca que tem padrões europeus, ou né, mais europeus mesmo, olhos azuis, uma boneca loira. E muitas meninas se apaixonam pela Barbie, querem ser a Barbie, né? Chegam a extremos aí, algumas chegam a extremos mesmo, né? Então a Barbie começou a ser associada com alguns transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia. Hoje em dia tem se adaptado também, né? Talvez a gente pensando assim, ela é como um produto da sociedade, né? Essas críticas tem feito com que os fabricantes mudem. Tem hoje em dia Barbie de cabelo cacheado, você tem Barbie de cabelo crespo, negra, Barbie gordinha, né? Barbie com vários modelos diferentes. Basta chegar ali na loja que a gente encontra. Já a Suzy, por sua vez, não sei se alguma de vocês ou algum de vocês chegou a brincar com uma Suzy, é uma boneca brasileira que já tem um corpo mais arredondado, muito mais próximo da nossa realidade, né? Assim, da nossa aparência real aqui no Brasil.
Então, a gente tem essas diferenças, né? O brinquedo ele vai se adaptando. O telefone, antigamente o telefone que as crianças brincavam era aquele telefone, igual o telefone fixo que você girava, né? O botãozinho lá. Hoje em dia não. As crianças às vezes nem sabem mais o que é aquilo, como é que brinca. Elas hoje em dia brincam com o celular de brinquedo. Então, os brinquedos vão mudando também de acordo com o período da sociedade. Outros dois autores vão falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais filosófica sobre o que é brinquedo. O Rubem Alves vai dizer que brinquedo, para ser brinquedo, tem de ser um desafio. Um brinquedo é um objeto que, olhando para mim, me diz: veja se você pode comigo. E Alves diz também, né, que a brincadeira é qualquer desafio que é aceito pelo simples prazer do desafio. Não possui um objetivo próprio e tem um fim em si mesmo. Então, Alves está dizendo assim que a criança brinca porque ela se sente desafiada. Ela não brinca porque ela tem um objetivo lá no final de, eu vou brincar de boneca porque quando eu crescer eu quero ser mãe. Ou eu vou brincar de carrinho porque quando eu crescer eu quero dirigir um carro. Ela brinca porque está divertido ou porque aquilo é desafiador, né? É interessante para ela. Ela não tem um fim. E o Rubem Alves traz uma concepção que é muito interessante, que é a ideia de que, e ele vai explorando isso no texto dele, ele vem dizendo assim que esses brinquedos que são vendidos por aí, brinquedos que são prontos, por exemplo, aqueles brinquedos que às vezes você compra com a bateria e que a boneca começa a andar sozinha, ou o carrinho que começa a andar sozinho, que bate, né? Tem carrinho que você coloca, liga o botão, ele começa a andar, e ele, se ele bate na parede, ele faz a volta e continua andando. E a criança, inclusive, nem pode pegar, porque se ela pegar e empurrar, né, tentar esfregar o carrinho no chão, para ele andar, ele é capaz de quebrar. Então, assim, muitas crianças acham muito interessante, até pedem esses brinquedos para as mães, né? Ou para os pais, né, em geral. E algumas pessoas também acham muito interessantes e compram, acho que as crianças vão adorar, né? Um brinquedo que acende a luz, que canta, que dança sozinha, que anda, sei lá. Na verdade, esses brinquedos, de acordo com a concepção de Rubem Alves, não são brinquedos, são objetos em que a criança só funciona como espectadora. Um brinquedo de verdade é um brinquedo que a criança possa movimentar, que ela possa interagir com o brinquedo e fazer dele o que quiser de acordo com sua criatividade. Esses brinquedos são atrativos, né, atraentes no início, mas eles na verdade não são brinquedos mesmo, né? Eles estão brincando sozinhos e a criança está só assistindo. A gente pode pensar, e aí, quais são os brinquedos de verdade? Né? Tem alguns brinquedos que são clássicos, inclusive como aquele brinquedo de engenheiro, né? Que são uns bloquinhos de madeira que é para construir casas, né? Castelos. Aquilo ali, na verdade, a criança brinca e ela inventa várias outras coisas. Ela pode transformar aqueles brinquedos em comidinha, ela pode transformar aquilo em móveis de uma casa, né, ou do que ela quiser. Enfim, ela pode usar aquele brinquedo de formas diferentes, que nem o Lego, né? Ou outros brinquedos, mesmo que tenham um formato específico, eles te dão liberdade para explorar e criar uma história independente a cada vez que você brinque. É diferente de um brinquedo que você não pode nem pegar nele para ele não quebrar, né? Eu vou colocar lá no AVEF também um vídeo que eu acho muito bacana, que é o Tintoy, que fala um pouquinho sobre isso também. De um menininho, né, um bebê que ganha um brinquedo, começa a brincar e depois ele se interessa pela caixa. Né? É um curta-metragem muito bacaninha. Dizem que foi até o que veio antes do Toy Story, foi esse primeiro curta chamado. é, Como é? Toy, né? Esqueci agora o to. Acabei de falar, gente. Mas eu vou colocar o link lá. Tintoy, Tintoy, o nome. Então vamos lá. A função do brinquedo. Então, Bruegel e o Agescope vão dizer que o brinquedo tem um valor simbólico que domina a função do objeto, ou seja, o simbólico torna-se a função do próprio objeto. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a função de um objeto, como por exemplo um cabo de vassoura, que a função normal dele seria varrer uma casa, ele, na brincadeira, ele perde essa função e a função passa a ser uma função simbólica. Aqui eu coloquei esse exemplo de um cabo de vassoura com uma cabeça de cavalo,
Mas na vida real a criança não precisa disso aqui. Ela pode brincar de cavalo simplesmente com um cabo de vassoura, né? Sem nada, sem mais nada. E ela brinca, assim como ela pode transformar esse cabo de vassoura também numa espada, né? Ou em qualquer outra coisa que tenha algum tipo de associação com esse formato, né? Então a brincadeira é definida como uma atividade livre que não pode ser delimitada e que, ao gerar prazer, possui um fim em si mesma. A finalidade da brincadeira, como a gente já falou, né, são vários autores que falam isso, é brincar e se divertir e não uma expectativa de que faça algo lá para o futuro, né, para a criança. Então, as brincadeiras também têm regras, né? É, as regras das brincadeiras, elas têm sido estudadas por diversos autores. Eu coloquei aqui o exemplo desse artigo de Pontes e Magalhães, que vão dizer que os jogos são uma forma tipicamente humana de brincar, envolvendo a ritualização de papéis e a regulação de determinados cenários. E aqui a gente pode entender que esses jogos, eles não se limitam só à criança, né? As pessoas adultas também brincam, também jogam. É muito comum pessoas brincarem. Por que alguém joga basquete ou joga vôlei? Não é simplesmente porque ela quer ganhar ou perder, ou porque ela quer ficar com o corpinho em cima, né? É porque ela quer se divertir. A maior parte das vezes é esse o interesse. Então, a brincadeira no ser humano perdura até a fase adulta. Ela não fica restrita só à infância. E ela envolve, né, quando a gente pensa num jogo, uma ritualização de papéis. Então, cada pessoa ocupa um papel específico. Outra definição, né, que os autores vão falando, especificando, é que os jogos têm um ciclo repetitivo e ritualizado de ação com início, meio e fim. Então, geralmente um jogo começa, né, e ele termina, ele tem um momento certo de terminar. Quando é que ele termina? Tem as regras específicas para isso, tá? Eles diferem também de outras formas de brincar, porque ao menos um dos jogadores deve ter a concepção do cenário, das regras, de suas sanções. E o outro jogador deve ter a habilidade cognitiva para seguir as regras. Então, nem todo mundo consegue jogar. E acho que isso fica muito claro quando a gente vê crianças pequenininhas, com 2, 3 anos, brincando de correr. Elas não brincam de pega-pega, elas brincam de correr. Todo mundo corre ao mesmo tempo, não tem um pegador, então todo mundo pega todo mundo. Ou quando é pegado, continua correndo, não entende que mudou o papel, né? Que quem foi pego agora tem que correr atrás dos outros. Então não há essa concepção. Geralmente as crianças pequenininhas correm e não entendem muito qual é a regra daquela brincadeira. Elas precisam estar maiores para entender. Geralmente, às vezes, até brincam nesses, né? Quando elas participam de um jogo, elas brincam como café com leite, que é o termo que a gente usa aqui, né? Mas em outros lugares do Brasil chamam de outras coisas. Às vezes chamam, já vi falando de limão verde, né? Tem outras expressões também para falar dessa criança que ainda não está pronta, que ainda não conhece as regras, mas que pode participar da brincadeira de uma forma que ela não vai receber sanção, né? Por aquilo, pelos erros e todo mundo faz de conta que ela tá brincando, mas todo mundo sabe que ela não tá, que ela não é uma jogadora de verdade, né? Ela tá ali e esse é um espaço interessante, porque assim ela vai treinando algumas habilidades que ela vai utilizar no futuro, né? Em um determinado momento ela vai ser, sim, uma jogadora habilidosa como as outras. Então ela aprende no ambiente seguro, tá? Bom, aqui tem, eu não vou ficar detalhando, tá, gente? Mas esses autores aqui fizeram um esqueminha para mostrar todas as formas, né, como um jogo se desenvolve, ou as possibilidades dele se desenvolver. É bem interessante. Eles pegaram o exemplo da peteca, né, em alguns lugares chama de peteca, a gente chama de gude, e tem várias formas diferentes de se jogar gude. Quem já jogou aí deve estar relembrando, né? Tem jogos de gude que você não tem delimitação de espaço, tem outros que tem, que é quadrado, tem redondo, tem triangular, e para cada um deles tem uma regra específica. Então aqui vem detalhando, a gente não precisa, deixa eu ver adiantar porque tem bastante coisa ainda, tá? Mas é isso, a ideia, né, que a gente precisa entender é que é uma área, nessa área da brincadeira, tem muita questão interessante, tá? Tem vários autores que trabalham com essa temática, ou trabalharam, né?
Um deles é o Vygotsky, que vem dizer que a brincadeira é a atividade principal da infância, devido tanto à frequência com que ela aparece, quanto pela influência no desenvolvimento infantil. E aí Vygotsky tem alguns trabalhos dele que falam sobre essa questão. E ele associa muito a brincadeira com um espaço em que a criança desenvolve algumas habilidades e o que ele vai chamar de características, né, que nós humanos temos, que são específicas dos humanos. Então ele vai dizer assim, na brincadeira, a criança brinca de uma forma mais avançada do que a forma que ela age no dia a dia. Então, por exemplo, na brincadeira a criança pode ser a professora e ela vai inclusive usar palavras mais complexas para estar nesse papel. Ou então ela vai ser mãe, ou vai ser o pai, né? E ela vai estabelecer as regras daquela atividade. Então ele vai dizer que a brincadeira cria zonas de desenvolvimento proximal, que vão proporcionar saltos qualitativos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil. Então, na brincadeira, a criança pode estar com um comportamento mais avançado do que o que ela tem no dia a dia. E isso, né, essa oportunidade de falar, né, usar uma linguagem mais complexa, de estar numa posição que ela nunca está, que é de ser adulta, né, de ser uma pessoa que tem um poder. Então, isso vai fazendo com que ela treine comportamentos mais avançados do que ela poderia treinar no papel real da vida dela, né? Então, além disso, né, além dessas questões, né, de desenvolvimento mesmo, de oportunizar esse desenvolvimento, através da brincadeira, as crianças conseguem avaliar suas habilidades e compará-las com as das outras crianças. Por exemplo, numa brincadeira como essa aqui do saco, as crianças estão vendo, né, se comparando as habilidades físicas, né? Quanto eu consigo correr dentro de um saco? Quem é que corre mais? Quem é que pula mais? Quem é mais rápido? Quem é mais habilidoso? Né? Então, as brincadeiras em geral dão essa oportunidade. A gente tem essas brincadeiras de exercício físico, de correr, as brincadeiras que são mais arriscadas, né? Que a gente chama de brincadeiras turbulentas, em que uma criança às vezes tem que pular muito alto, ou tem que se equilibrar num lugar alto, né? Então, ou numa brincadeira de luta, em que ela está ali comparando a força dela com a da outra. Então, são oportunidades também para se conhecer e para poder fazer essa comparação se descobrir através da comparação com o outro. Além disso, na brincadeira, a criança pode se apropriar de códigos culturais e de papéis sociais. Como a gente estava falando, uma criança que brinca, não faz de conta de professora ou de mãe, de pai, ali ela também está descobrindo quais são as características de ser um pai, de ser uma mãe. A gente tem muitas essas discussões também, questões de gênero, né, que são discutidas observando as brincadeiras das crianças. As crianças tendem a ser muito tradicionais, inclusive, nas suas brincadeiras, né? E as meninas têm cada vez mais ultrapassando, é, deixando, né, na verdade, ultrapassando esses limites, né, de gênero nas brincadeiras. O jogo para Piaget. Então, Piaget também vai estudar a brincadeira que ele vai chamar de jogo, tá? Ele vai dizer que o jogo constitui-se em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças, quando brincam, assimilam e podem transformar a realidade. Então, a criança na brincadeira está assimilando o ambiente dela, e ele vai dizer que a função do jogo é consolidar os esquemas já formados, ou seja, as crianças têm alguns esquemas, né, tanto esquemas de ação, né, quanto esquemas conceituais, e através do jogo ela pode consolidar esses esquemas. E além dessa questão de consolidar os esquemas, que a gente não vai se aprofundar nisso aqui, tá? Porque é uma área bem extensa, mas além disso, Piaget vai falar um pouco também sobre a importância emocional da brincadeira para a criança. E aí ele tem vários estudos também sobre jogos, a gente vai falar aqui rapidinho, em que ele vai observando o tipo de brincadeira da criança para avaliar em que fase do desenvolvimento que ela está.
né? Então, ele vai dizer que durante o período sensório-motor, que é até por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança desenvolve brincadeiras muito de exploração, né? E que são sensoriais e motoras. Inclusive, baseado nisso, é que os brinquedos são desenvolvidos hoje em dia, né? A gente tem o Inmetro, que determina que cada brinquedo tem uma faixa etária adequada. Por exemplo, uma criança muito pequenininha não pode brincar com objetos que sejam pequenos ou que soltem partes, né? E aí o Inmetro determina, ó, esse brinquedo é para crianças até a partir dos 3 anos, né? A gente vê isso com muita frequência. Quem ainda não observou, eu acho que não é improvável, mas pode começar a observar a partir de agora. Mas não é só uma questão do tamanho. Que tipo de brincadeira que a criança brinca nessa fase? Ela não tem uma coordenação motora fina desenvolvida. Então você tem que colocar ela para brincar com objetos que sejam grandes, que sejam fáceis de manipular, brinquedos em que ela possa reconhecer a ação que ela está desenvolvendo, né? Que haja uma ação e uma reação rápida, né? Para ela poder compreender esse movimento, esses esquemas que ela tem, né? Esquemas de ação. Então, os brinquedos eles são classificados de acordo com a fase do desenvolvimento em que a criança está. O Piaget vai falar que o jogo simbólico, que é a brincadeira de faz de conta ou brincadeira imaginativa também, vai surgir depois dos 2 anos de idade. E aí é nessa época que a criança vai ser capaz de se desplugar um pouco do concreto, né, dessas brincadeiras mais concretas para pensar num faz de conta, num mundo imaginário. Mas assim, isso vai acontecer ao longo dos anos. No primeiro momento, inclusive o brinquedo, né, a brincadeira de faz de conta da criança depende do objeto concreto. Ela para brincar de mãe ou sei lá, até de pensando aqui em qualquer tipo de brincadeira, né? Ela precisa, sei lá, de boneca. Ela vai precisar dos objetos em miniatura. Ela vai cada vez se desprender mais disso à medida que ela vai avançando, que ela vai ficando mais velha. Ela é capaz de criar, né? Imaginar que um objeto semelhante pode se fazer de conta que é uma cama. Não precisa ser uma miniatura de cama. Ela pode pegar uma caixa de fósforo e fazer uma cama com aquilo. E isso é uma criança, né? Uma criança mais velha vai conseguir fazer isso. Uma criança de 2 anos ainda não, né? Depois, por volta dos 7 anos em diante, isso na média, tá, gente? Porque vai variar muito de acordo com a cultura mesmo da criança, né? Essas fases, né? A sociedade que a criança vive, essas idades podem variar muito de criança para criança. E aqui ele vai falar dos jogos de regras mesmo, né? Propriamente dito. Eles vão acontecer a partir dos 7, vão ficar muito frequentes até os 11 anos de idade, em que a criança é capaz de compreender de fato as regras de um jogo, né? Jogar uma dama, jogar futebol e etc. Tem outros tipos de brincadeiras também que não fazem parte da classificação do Piaget, mas que outros autores usam, como a gente já falou, da brincadeira turbulenta, né? Mas, enfim, a gente precisa, né? Cada um tem sua classificação. Além disso, além da questão do tipo de brincadeira, a gente também pode analisar o tipo de relação que a criança mantém quando está brincando. Aqui Piaget vai falar da questão de que fase, né, do desenvolvimento ela está. Então ele vai falar, no primeiro momento ela está no motor, depois ela está no egocêntrico, em que ela não consegue ainda brincar com outras crianças, não faz de conta elaborado. Depois ela entra na cooperação. E aí nesse momento sim, dá para ela brincar de faz de conta com outras crianças, dá para ela brincar de forma em equipes, né, com outras crianças. E quando ela entra no jogo de regras, ela é capaz de fazer a codificação de regras, mas ela já é capaz também de fazer a cooperação, tá? E aí tem outros estudos que vão falar do tipo de interação que a criança tem, se a brincadeira é solitária, se ela é paralela, se ela é associativa, né? Então, paralela é quando várias crianças estão brincando uma do lado da outra,
mas não estão interagindo entre si, cada uma na sua brincadeira. Na associativa, às vezes as crianças estão brincando, mas elas não dependem umas das outras. Às vezes é até a mesma brincadeira, mas elas não têm uma necessidade de cooperar entre si. E o nível mais elaborado de interação é quando há a cooperação. Bom, e aí a gente tem aqui uma lista, né, de atividades, de habilidades que a brincadeira desenvolve. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, a OMS lançou uma orientação de que as crianças não deveriam passar muitas horas na frente de tablets, né, de eletrônicos em geral. E aí eu fui ler um pouquinho, né, a recomendação e eles explicavam que era pela questão da obesidade, né? As crianças que brincam, que passam muito tempo no computador e em equipamentos eletrônicos, elas tendem a se movimentar muito pouco e isso aumenta os níveis de obesidade que já estão em níveis muito altos no mundo inteiro. Então, a brincadeira, ela desenvolve diversos aspectos físicos e sensoriais, como percepção, habilidades motoras, força e resistência. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A criança brincando de luta, ali ela está desenvolvendo, à medida que ela luta, ela também se desenvolve fisicamente. Quando ela corre, ela vai melhorando a sua respiração, sua capacidade respiratória, né? A questão da termorregulação, né? Regulação da própria temperatura, o controle do peso. A criança sua, né? Quando está brincando, então isso ajuda a controlar essa temperatura corporal. O peso também, a criança que de fato não fica muitas horas sentada, ela tende a ter um corpo é, é, mais saudável mesmo, né? Do ponto de vista do peso. A gente sabe que uma criança que tem uma obesidade, né, já nessa fase, ela tem uma chance maior também de permanecer com sobrepeso na vida adulta. E isso tem associação também com alguns problemas de saúde, embora a gente também saiba que o sobrepeso não é necessariamente falta de saúde. Mas como existe uma associação, é importante que a gente, mesmo que uma criança seja gordinha, é, ela pode brincar e não perder peso, mas isso significa que ela está se exercitando fisicamente. Então, se você tem pessoas que têm o sobrepeso e que são muito saudáveis, que se exercitam, né, que têm uma alimentação adequada. E tem pessoas que são magras também e que não tem nada disso, né? Mas de qualquer forma, a atividade física, ela faz bem para a saúde. Além disso, a brincadeira desenvolve, né, a criança emocionalmente, desenvolve a personalidade dela. Pode ser usada como espaço para exprimir agressividade, para dominar angústias, para aumentar as experiências e estabelecer contatos sociais. Aqui são várias questões, tá, gente? Vou ler todas elas e depois a gente vai pensando em alguns exemplos. Elaborar as experiências traumáticas vividas, né? Os conteúdos expressos no brincar têm relação com a história de vida da criança e exteriorização de medos e angústias e como uma válvula de escape para as emoções. Então isso aqui tem muito a ver, inclusive, com o estudo de caso de hoje, porque assim, a brincadeira, ela é um espaço, geralmente o conteúdo que a criança brinca tem a ver de alguma forma com a realidade dela. Então, às vezes, uma criança que está expressando a forma como a professora trata, né? Aliás, como ela trata as bonecas, né? Os bonecos numa brincadeira da professora, pode expressar a forma autoritária que uma professora esteja, né? Trabalhando na sala de aula, ou a briga dos pais, ou até uma violência doméstica, uma violência física que ela sofreu. Abusos sexuais podem aparecer também como conteúdo das brincadeiras da criança. A gente pode fazer isso. Às vezes você vai fazer uma pergunta para a criança, ela não sabe explicar. Mas observando a brincadeira dela, você pode identificar o tipo de conhecimento que ela tem sobre sexualidade. Se for muito avançado para a idade dela, você pode inclusive suspeitar da presença de algum abuso que aquela criança sofreu ou que ela viu, porque você também vivenciar, ouvir, né, as relações sexuais de outras pessoas adultas significa um tipo de violência também para a criança, tá? Então, aqui eu coloquei exemplo, né, de uma menininha brincando com a boneca, provavelmente
né? Ela está com câncer. Então, isso aqui são o conteúdo que essa criança vai desenvolver, muitas vezes tem a ver com essa vivência que ela tem tido, né? Quais são os medos que essa criança tem? Qual a forma que ela se sente naquele ambiente hospitalar, se ela estiver fazendo um tratamento no hospital? Então, tudo isso pode ser até, como é que eu diria assim, exteriorizado mesmo através da brincadeira, e é uma forma da criança lidar melhor com essas questões, elaborar, falar, né, a respeito. Tem várias questões, é que eu vou ler algumas delas, né? Os aspectos simbólicos de sociabilidade, linguagem e cognição. A gente já viu que a linguagem da criança é mais avançada na brincadeira. Né, ampliação desse vocabulário, exercício de pronúncia de frases. A criança também, na brincadeira, ela resolve muitas questões. Por exemplo, ela brinca, se ela brinca, ela perde, ela está lidando com frustração. Se ela discute, né, elas estão discutindo sobre as regras de um jogo, ali ela também está desenvolvendo habilidades sociais de resolução de conflitos, né? Então, são muitas questões que podem ser trabalhadas, né, e desenvolvidas na brincadeira. Convívio social, aqui a criança brinca, às vezes uma machuca a outra sem querer, às vezes dali surge uma briga, depois elas ficam, fazem as pazes de novo, e aqui a gente está desenvolvendo habilidades sociais, né, gente? É assim que a gente resolve as coisas na vida, né? Briga, né? Brinca, briga, depois de novo resolvem as questões. Também, né, tem alguns estudos com crianças com necessidades especiais. Aqui eu coloquei exemplo de um que foi feito com crianças com síndrome de Down, que fala que a adequação do tônus postural foi maior. A gente sabe que as crianças com síndrome de Down tendem a ter uma hipotonia motora, maior nível de autonomia e capacidade de comunicação. Tudo isso foi observado após o envolvimento em brincadeiras. Bom, e aqui a gente chega no nosso ponto, né, o foco da nossa aula. A gente viu, né, a importância da brincadeira, o quanto ela é garantida por lei, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as brinquedotecas, que são espaços providos de brinquedos e jogos, ou às vezes até de materiais de leitura também, que tem o objetivo de favorecer as crianças e seus acompanhantes a brincar de forma livre e espontânea, mediados por recursos lúdicos diversificados. Na verdade, eu colocaria aqui que é possível também que algumas brinquedotecas também tenham espaço para brincadeira dirigida, né? Mas ela tem realmente esse objetivo inicial que é ser uma espécie, né? Como a gente vai na biblioteca, pegar um livro para ler, na brinquedoteca você vai pegar um brinquedo para brincar. E a primeira, né, que tem um pouquinho de história, falando aqui, a primeira brinquedoteca, só por curiosidade mesmo, ela surgiu em 1934 em Los Angeles. Foi uma iniciativa de uma loja de brinquedos, porque algumas crianças de uma escola pública próxima ficavam indo a essa loja e furtando os brinquedos de vez em quando. Então, eles resolveram criar uma brinquedoteca de empréstimo de brinquedos. E aí, na década de 60, esse movimento começou a crescer também na Europa, sendo o primeiro na Suécia, que criaram uma ludoteca, e na Inglaterra, em 1967, foi criada a primeira biblioteca de brinquedos. Aqui no Brasil, esse movimento, né, de brinquedotecas começou a surgir, trazido pela APAE em 1973. Acho que todo mundo conhece a APAE, né? Então, é uma associação de pais, né, dos excepcionais. Na época, né, o título era esse. Mas é uma associação que é voltada para o atendimento de crianças com necessidades especiais, principalmente síndrome de Down, deficiências intelectuais em geral. Então é isso, aqui a gente tem o início das brinquedotecas e hoje em dia a gente tem brinquedotecas em diversos espaços. A gente tem nas escolas, a gente tem nos condomínios e a gente tem também nos hospitais. É um direito, tá? Ter brinquedoteca nos hospitais que atendem crianças internadas. E é justamente sobre isso que vocês vão responder. Aqui eu estou trazendo um exemplo interessante,
que é a Associação Brasileira de Brinquedotecas, que fica lá em São Paulo, chamada Diabre. Eles têm diversos materiais falando sobre brinquedoteca, falando sobre a formação de brinquedistas. Por exemplo, para você trabalhar numa brinquedoteca, você precisa saber contar histórias, você precisa saber como higienizar os brinquedos, você precisa saber quais são os tipos de brinquedos apropriados para estar numa brinquedoteca, né? Então, tudo isso pode ser aprendido, né, nos cursos que eles oferecem. É bem legal. Hoje em dia, com a pandemia, muitos cursos estão sendo desenvolvidos online. Ao longo do ano passado, eles criaram um guia de orientação para as brinquedotecas em tempos de pandemia, que aí eles vão explicando como é que vai funcionar as brinquedotecas, no caso daquelas que não possam receber as crianças, que elas emprestem, sobre a questão da higienização, como higienizar esses brinquedos, como orientar os pais, enfim, muita coisa interessante. E aí, agora finalizando, né, vocês têm um estudo de caso para responder, que está lá disponível no AVEF, e vocês podem, inclusive, pesquisar, né, no site da Abre, aqui esse site também que eu coloquei para vocês, a colher de chá. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e entendido a importância da brincadeira, do estudo sobre a brincadeira, especialmente para a gente que está na área da psicologia. Um abraço para vocês e até sexta-feira.